Olá, querido, graça e paz, a paz do Senhor Jesus, aonde você estiver, em qualquer lugar abençoado desse nosso Brasil, desse mundão aí, do nosso Deus, chamado à existência através do nosso Deus. É um prazer muito grande estar com você aqui, depois de vários meses sem postar um vídeo nesse canal. Você está aqui nesse canal, Daniel Lago, Vivendo da Palavra. E é uma honra muito grande ter você aqui. E dessa feita eu trouxe para a nossa meditação um versículo encontrado, dois versículos encontrados aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8. Dois versículos, os versículos 7 e 8. E se tiver algum ruído estranho, gente, não vai estar estranhando, que é a primeira vez que eu estou gravando com o microfone. Sempre eu gravava com o microfone do celular, por isso que eu estou um pouco mais distante, né? Meio descontraído aqui. E na verdade é um vídeo teste também para saber como é que vai ser o áudio. Eu estou aprendendo agora essas coisas, mas creio que Deus vai nos dar vitória nesse sentido. 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 7 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 8, 2 Timóteo capítulo 4. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, todos que amarem a sua vinda. Queridos em Deus, queridas em Deus, esses dois versículos aqui sempre têm me chamado a atenção, porque o apóstolo Paulo, praticamente, nos últimos dias da sua vida, escrevendo para o jovem Timóteo, que era um jovem que ele tinha discipulado mesmo. Quem começou o discipulado de Timóteo foi a sua mãe e a sua avó, né? Começaram direitinho o discipulado, e Paulo, sabendo que ele amava as Sagradas Escrituras desde criança, por isso que é bom você cuidar da sua criança, do seu filho, da sua filha, e ensinar desde cedo as Sagradas Escrituras, os preceitos, porque quando ele crescer, ele vai crescer com esses princípios formados. E Paulo pega agora Timóteo e começa a discipular ele, leva ele para o ministério, e duas cartas foram endereçadas para ele, dando uma instrução na questão do ministério. São chamadas cartas pastorais. E agora esse homem que amava tanto a Timóteo, chamando ele de filho em algumas ocasiões, no sentido espiritual, é claro, ele escreve para Timóteo já no fim da sua vida, no fim da vida do apóstolo Paulo. Ele dizendo: olha, Timóteo, eu combati o bom combate. Ele quis dizer: olha, eu fiz o que teria que ser feito pela obra de Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, ele estava acabando o seu tempo de vida nessa terra, o que Deus tinha colocado nas mãos deles para ele fazer, ele tinha feito. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aqui eu quero me ater um pouco nessa última parte. Eu guardei a fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque, amados, no decorrer do dia a dia, na lida diária da gente, anos no ministério, eu vou falar agora e você vai lembrar de alguém. Eu estou lembrando de alguém agora, eu conheço várias pessoas que passaram por isso, inclusive homens de Deus, que começaram a combater o bom combate. Começaram novo, naquele fogo, naquele pique, naquele avanço, naquela paixão ministerial. Foram homens que começaram bem a jornada da fé cristã. Aqui, como o apóstolo Paulo era um apóstolo, eu vou me deter um pouco mais na questão ministerial. Começaram bem, começaram a combater o bom combate.
E serviram para algum deles até o outro sentido aqui, até a outra parte do versículo. Eles acabaram a carreira. Mas tem um porém, que eles não guardaram a fé. Foram pessoas que foram se decepcionando ao longo do caminho, ao longo da jornada. Se decepcionando porque não tiveram os resultados que eles esperavam por dois motivos. Um, motivo pessoal. Ele imaginou uma coisa e ele esqueceu que o ministério não é dele. O ministério é de Deus. O serviço não é dele, o serviço é de Deus. E segundo, porque como o serviço não era dele, era de Deus, não era do jeito que ele queria, mas era do jeito que Deus queria. A Deus pertence o querer e o efetuar. Ele faz as coisas do jeito que lhe apraz. Então são homens que perderam a fé no final da sua vida, lutaram, labutaram, ganharam tantas pessoas para Jesus, fizeram tanta obra para Deus, mas no final perderam a sua vida. Já no, como diz o linguajar do mundão aí, nos 45 minutos do segundo tempo, eles simplesmente jogaram ou deixaram de lado uma carreira brilhante, porque começaram a olhar para o mundo, começaram a olhar para as coisas que o mundo oferecia, aí por um momento eles esqueceram da eternidade, que a eternidade nos aguarda. Agora Paulo está dizendo aqui para esse rapaz, para o seu filho na fé, seu filho no ministério, dizendo: olha, Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, que é a coisa mais importante. Então a gente aprende aqui, queridos, que o importante não é só começar bem. É começar bem, e às vezes não é nem o começo bem, mas é ao longo do percurso corrigir para no final dos dias terminar bem. Porque se começou bem, necessariamente tem que terminar bem. E esse terminar bem é a vida com Deus. Eu costumo olhar, analisar os profetas da Bíblia, muitos deles viveram um ministério aparentemente fracassados. Humanamente falando, fracassados. E um foi Jeremias. Olhe o livro de Jeremias, leia para você ver os questionamentos de Jeremias com Deus. Mas no final terminou bem e a coroa da vida está guardada para ele. O versículo 8 diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, ele é justo, me dará naquele dia, no dia da prestação de conta, no dia do tribunal de Cristo, para as pessoas que se salvarem, onde vão receber a recompensa. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aí eu quero me adeter aqui um pouquinho. A pergunta que eu faço para você, me faço também é: será que nós temos amado a vinda do Mestre Jesus, a vinda do nosso Redentor? O que é amar a vinda aqui que Paulo está dizendo? Amar a vinda de Jesus é estar vigilante para ela, é estar com as vestes limpas. Amar a vinda de Jesus aqui é não olhar só para as coisas terrenas aqui e esquecer do alto, da onde vem a nossa redenção. Amar a vinda de Jesus aqui é nós fazermos a obra de Deus, mas fazer a obra de Deus do jeito que a Bíblia manda, do jeito que a Bíblia exige. Porque nem sempre o que nós fazemos é obra de Deus. A gente se engana, querido. O coração da gente é enganoso. A gente se engana pensando que é fazendo a obra de Deus e não é. E eu vou dar exemplo aqui. Eu conheci uma mulher, e o esposo dela não era crente, ela foi ser crente. E o esposo dela reclamando, que disse que ela saía de uma congregação de manhã, já passava para outra congregação. E às vezes ele chegava cansado do serviço, com fome, nem comida ele tinha para comer. E quando ele ia conversar com ela, ela dizia: porque eu estou na casa de Deus. Aí ela confunde, pensa que isso é obra de Deus. Isso ela pensa que é amar a vinda de Jesus, mas não é, querido. Igual tem pessoas por aí que dizem: eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou amando a vinda de Jesus, mas não está. Tiago tem um versículo muito emblemático,
Na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, Tiago diz, olha, a verdadeira religião, a pura religião, a verdadeira religião, a certinha mesmo, do jeito que tem que ser seguido, é assistir os órfãos, as viúvas, nas suas necessidades e se manter longe do mal, se manter afastado do mal, da corrupção do mundo. Aí a pergunta que eu faço é, será que nós temos amado a vinda de Jesus ao ponto de nós ajudarmos quem está precisando de nós, em todos os sentidos, no sentido espiritual, no sentido financeiro, não que a gente vai estar pegando as nossas finanças e tá dando direto para a pessoa ficar só em casa sem trabalhar. Não, mas é porque às vezes a pessoa precisa de um calço. E quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, ele foi um homem que cumpriu todos esses propósitos, tanto no sentido espiritual, no sentido familiar, no sentido financeiro. Quando eu digo familiar, não era que ele era casado, porque ele abriu mão disso por causa do ministério, mas é porque ele ajudava as famílias. E isso está na Bíblia, você pode pesquisar. Então, amar a vinda de Jesus aqui é saber que a qualquer hora o rei está voltando. Amar a vinda de Jesus não é só em palavra, porque eu faço. Não. A primeira pregação, a pregação verdadeira, quer dizer, é com a vida, é com o exemplo. As pessoas olharem para você e dizer, esse homem é um homem de Deus mesmo. Essa mulher é uma mulher de Deus. Realmente é uma mulher de Deus. É uma pessoa que não é precipitada nas ações, é uma pessoa que não é precipitada nas palavras. Esse crente que está vindo aí, eu gosto tanto de conversar com ele. Essa crente que está vindo aí, eu gosto tanto de conversar com ele. Eu sinto uma paz, eu me sinto bem, eu aprendo alguma coisa. Agora, quando é um crente, que quando a pessoa vem, diz, vixe, lá vem esse chato aí. E quando eu estou dizendo chato, querido, não é de você falar a verdade para as pessoas, não. É porque às vezes a pessoa é chata mesmo, porque existe uma grande diferença. Às vezes você prega a palavra de Deus dura, às vezes de uma forma dura, de uma forma concisa, e a pessoa gosta, ela se sente confrontada, mas ela sente que você está transmitindo Deus para ela. E outra coisa é você ser um crente chato, uma crente chata, aquela pessoa que ninguém suporta. Um fariseu e uma fariseia, eu não sei, nem existe essa palavra na Bíblia, mas para você que é mulher, talvez sirva. Uma fariseia, sei lá. Então, Paulo diz assim, olha Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Que fé é essa? É a fé que diz lá em Judas, que a gente tem que batalhar por essa fé que uma vez foi entregue aos santos. Deus colocou no nosso coração, vamos batalhar para a gente nunca perder ela. Como é que a gente perde essa fé? Começando a olhar para as coisas do mundo e esquecendo que a qualquer momento o rei vai voltar. Aí Paulo diz assim, desde agora a coroa da justiça, ou seja, uma coroa justa, você vai ser retribuído pelo aquilo que você fez. Então fique com esses versículos da palavra de Deus. Esse canal é um canal que tem o propósito de abençoar a sua vida, a gente aprender aos poucos aqui, aprender uns com os outros. Não vai ser se vai ser monetizado, também não é a minha intenção fazer esse canal para ganhar dinheiro, mas se você quiser também ajudar a gente contribuindo com o Pix ou ofertando, a gente não é orgulhoso não, a gente aceita, porque eu compro material, eu compro bons materiais, né, para a gente estudar, eu sou um estudante da Palavra de Deus, mas ele vai ser nesse formato aqui, tá ouvindo um hino no começo. E por isso que eu digo que não vai monetizar, porque tem direitos autorais, mas como eu vou usar mais hinos de homens de Deus, mulheres de Deus, principalmente os hinos mais antigos, que são hinos bem inspirados mesmo, mas é como era do meu tempo, eu amo esses hinos, principalmente desses cantores mais antigos. Então que Deus abençoe você, continue combatendo o bom combate e continue guardando, continue fazendo a sua carreira para você dizer no final da vida, ou nos últimos momentos da vida aqui na Terra, dizer, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas tem um porém, eu guardei a fé. Tá bom? E a justa coroa, a coroa da justiça, que o justo juiz
guardou para você, Ele vai dar para você, vai dar para nós, para aqueles que amarem a sua vinda. Quando Ele vai tirar todas essas mazelas que a gente sente aqui. Cansaço, fome, fadiga, essas tristezas que a gente sente, essa falta, esse vazio que a gente sente às vezes por causa das complicações da vida. Aí quando a gente clama a Deus de novo, Ele vem nos socorro, nos auxilia. E mais uma vez, se esse conteúdo agregou valor para você, se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, envie para alguém. Porque às vezes, amados, a gente lê um simples versículo. Quando eu digo simples, é porque para muitas pessoas se torna simples. Mas às vezes você lê um versículo aqui que aparentemente não vai surtir efeito e a pessoa que está do outro lado aí ouve esse versículo e fala com ela lá no íntimo do coração. Tá bom? Que Deus continue abençoando você aonde você estiver. Abençoe a sua família, abençoe os seus projetos. Afinal de contas, operando Deus, quem impedirá? E até o próximo vídeo, permitindo o Deus de Israel.